Boa noite, meus amigos, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página da Escola Jesus Cristo no Facebook e também os que participam do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook. E também todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021, para mais uma pregação de sexta-feira das 20 horas. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Religião dos Espíritos, o capítulo. Esse livro, Religião dos Espíritos, é de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E o capítulo, que será o capítulo base, o texto base para toda a nossa reflexão da noite de hoje, é o capítulo intitulado Ante os Falsos Profetas. Apenas a título de esclarecimento, esse livro, Religião dos Espíritos, de autoria de Emmanuel, é um livro em que Emmanuel comenta algumas questões de O Livro dos Espíritos. Então, esse capítulo que nós abordaremos, Ante os Falsos Profetas, ele comenta a questão 624 de O Livro dos Espíritos. Após a leitura e após a prece, nós leremos a questão 624. Então, diz Emmanuel, ante falsos profetas. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento, no caso do peixe, ou alguma concha de milho, no caso do cavalo. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultícia. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou desenfaixados dele, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. Não vale, assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentam a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados. Pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creias, desse modo, em todo espírito,
diz-nos o apóstolo. Porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho, e cotejando com as lições dele avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçadas desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, do assédio de todo mal. Façamos, então, a nossa prece agora. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, aqui estamos uma vez mais reunidos em Teu nome, Senhor, para refletirmos, estudarmos, aprendermos, apreendermos as Tuas lições com o auxílio da doutrina espírita, com o auxílio da psicografia santa de Francisco Cândido Xavier, com o auxílio da codificação kardeciana, enfim, todos esses emissários que Tu tens nos enviado para a nossa melhoria, o nosso crescimento, ou, como disse Emmanuel, a nossa regeneração. E antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, que texto de Emmanuel, como eu costumo dizer, né? Anti-falsos profetas. Então, como nós dissemos antes de começar a leitura, esse texto de Emmanuel, ele vai comentar a questão 624 de O Livro dos Espíritos. E nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o caráter do verdadeiro profeta? Os espíritos superiores respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Profunda essa resposta dos espíritos superiores. Profunda, complexa, e devemos analisá-la com muita cautela, com muito cuidado, porque uma leitura mais apressada pode não absorver, não perceber tudo que está nessa resposta, porque, embora profunda, complexa, é uma resposta curta. Mas, antes de analisarmos essa resposta dada a Allan Kardec pelos espíritos superiores com relação a como se identificar um verdadeiro profeta, nós temos que, antes, usar o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 2 capítulos que falam sobre falsos profetas.
Um é o capítulo que foi designado para que nós utilizássemos hoje, que é o capítulo 26 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 26, intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E no item 3 desse capítulo 26, o item é Preces Pagas, o título. E Kardec coloca aqui uma citação do Evangelho de Lucas, e que também está em Marcos e também em Mateus, em que Jesus aborda essa questão da seguinte forma. Isso está relatado em Lucas, Marcos e Mateus. Diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 do capítulo 26. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os principais assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Esse é o relato evangélico, ou seja, é o relato que está no Novo Testamento, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus e de Marcos. Só que aí Kardec faz um comentário em relação a esse trecho do Novo Testamento, que é o item 4 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala o seguinte: disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração, diz Kardec. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo comprimento, quer dizer, a extensão da prece, né? A prece, ela vai durar mais ou menos tempo, vai ser maior ou menor, vai ser rápida ou vai ser mais demorada, proporcionalmente à soma que custe, né? Se a prece é paga, ela vai ser proporcional ao valor que foi pago por ela. Então, coitadas das pessoas pobres, né? Coitadas das pessoas que não têm dinheiro para pagar uma prece. Por quê? Ou elas não terão preces, ou a prece feita para elas será muito pequena, muito resumida, muito rápida, muito apressada, né? Com pouquíssimas palavras. Então, continua Kardec aqui. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo comprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas. Ou como nós falamos, né, inversamente a isso. Das duas, uma. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Quer dizer, ou Deus vai conceder, vai doar, vai abençoar, vai agraciar o fiel pelo número de palavras que foram ditas ou diretamente por ele ou por
outrem, né, por alguém que fez a prece por essa pessoa, e Kardec nem ainda comentou a questão da paga em si, né, do pagamento. Ele está dizendo a questão da prece em si, a prece mais longa ou a prece menos longa, a prece mais curta, a prece mais demorada ou a prece mais rápida. Ou Deus mede as suas concessões, as suas bênçãos, na direta proporção da extensão das preces, das palavras, ou não. E aí continua Kardec. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas? Quer dizer, a pessoa está necessitando de muita prece. A pessoa que está orando está precisando muito de ajuda, de um socorro, de uma bênção, de uma graça, de um milagre que seja. Ou a pessoa por quem nós estamos orando está precisando muito. E aí Kardec então comenta: se estas forem necessárias em grande, ou seja, estas preces, estas palavras forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas? Então, se agora sim ele está comentando a questão da paga, do dinheiro. Se a pessoa está necessitando muito, mas ela tem pouco dinheiro para pagar pela prece, ainda que isso fosse admissível, então por que dizê-las poucas? Né? Por que fazer uma prece curta? Ou fazer apenas uma, já que são 7 os dias da semana? Né? Por que fazer uma prece de apenas 1 minuto, já que são 24 horas a duração do dia? É isso que Kardec está comentando aqui, meus irmãos. Por aquele que não pode pagar. Agora ele foi expresso, explícito. Já que a pessoa que está pedindo, que está necessitando, e está necessitando muito, não pode pagar, por isso devemos fazê-las poucas, curtas, insignificantes, sem sentimento. É isso que Kardec está perguntando. É falta de caridade, diz Kardec. Se uma só basta, ou seja, agora ele já está falando a outra interpretação a contrário senso, né? Se apenas uma palavra basta, apenas uma prece basta, e não 1 hora de prece, né? 7 dias por semana de prece, então é inútil dizê-las em excesso. Kardec está dizendo, se basta uma prece para atender o pedido daquela pessoa, seja ela mesma quem fez, ou seja nós que fizemos por ela ou alguém, então por que fazer várias, fazer muitas? Né? Ou, se são necessárias muitas preces, por que fazer apenas uma? Principalmente se isso estiver relacionado a dinheiro. Né? Esse é o questionamento de Kardec. E aí ele ainda termina aqui o comentário dele. Por que então cobrá-las? Se nós achamos que uma pessoa pode precisar mais do que outra, por que cobrar mais da que precisa mais e cobrar menos da que precisa menos? Ou, se nós achamos que todas precisam de maneira igual, porque todos somos filhos de Deus, todos estamos no mesmo planeta de provas e expiações, e nós não podemos medir a dor do nosso irmão, achando que é menor do que a nossa, ou que esse irmão não é merecedor de uma prece longa, de várias preces por semana, diz Kardec, isso é falta de caridade. E ainda por cima, se cobrar para isso, se for paga a prece, diz Kardec, é prevaricação. Meus irmãos, esse termo, essa palavra, para quem é operador aí, né, jurista, operador do direito, da lida, né, forense,
advogado, juiz, defensor público, promotor, estudantes de direito, todos esses que lidam sabem muito bem o que significa essa palavra, prevaricação. É um crime exclusivamente praticado por funcionário público. Então, Kardec está comparando aquele que se coloca em posição de sacerdote, de pastor, de líder, como se fosse um funcionário público, mas funcionário público de qual país, de qual governo? Funcionário público de Deus, meus irmãos. Funcionário público de Jesus. E funcionário público, ou seja, funcionário que não tem que receber paga por nada nem por ninguém, porque já tem o seu salário. Salário esse, no caso nosso aqui, que estamos interpretando a expressão que Kardec usou, salário esse pago por Deus, por Jesus. Então, se nós nos colocamos na condição de sacerdote, de pastor, de padre, de líder religioso, de alguma forma, de participante, de trabalhador, de propagador da palavra, nós temos que ter cuidado, porque nós somos funcionários públicos de Jesus, de Deus, da espiritualidade, e estamos querendo receber pagas, salários, recompensas, ainda que não pecuniárias, financeiras, estamos prevaricando. São palavras de Kardec, meus irmãos. Isso é muito sério. E ele continua. Deus não vende os benefícios que concede. Deus não vende. Essa foi a razão principal pela qual Lutero se rebelou contra a Igreja Católica e operou a reforma protestante. A venda das indulgências que eram afixadas nas portas das igrejas, dependendo do pecado, cobrava-se mais ou menos. E aí, quanto maior era o valor, de acordo com o pecado, somente quem tivesse mais dinheiro é que poderia se safar, se livrar, comprar a sua salvação, o seu perdão. E Lutero se rebelou contra isso. Então, quer dizer, os pobres, quem não tiver dinheiro, está condenado porque cometeu um ou outro erro e não teve dinheiro para pagar pela indulgência que a igreja está se propondo a conceder. E quem somos nós, né? Mesmo os sacerdotes, mesmo os pastores, para perdoar pecados ou para condenar, pior ainda. Porque na maioria das vezes a gente não perdoa pecado, a gente condena. Na maioria das vezes a gente condena. Aponta o erro do outro. Olha lá o que fulano está fazendo. Em vez de, ainda que não tenhamos capacidade moral, autoridade espiritual para perdoar, porque somente Jesus e Deus têm, tanto que Jesus foi questionado, quem é este para perdoar pecados? Jesus é o enviado de Deus, é o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. E Deus, acima de tudo. O Pai. Aquele que enviou Jesus. Então, Deus e Jesus é que tem autoridade moral, tem capacidade, tem condições de nos perdoar em relação aos pecados que nós cometemos. Agora, nós temos condições de perdoar o quê? Uma pequena ofensa que um irmão tenha feito em relação a nós, uma pequena agressão, uma pequena calúnia, coisas que ficam por aqui mesmo, ou que nós mesmos, mais tarde, quando estivermos com a idade mais avançada, delas nem lembraremos mais, de tão insignificantes que foram. Mas muitas vezes nós alimentamos
aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa, e não só não perdoamos, como caluniamos. Passamos a ser, não nós as vítimas mais daquele que nos ofendeu ou daqueles que nos ofenderam. Passamos a ser os algozes, os inimigos, os adversários, os perseguidores. Então, além de não perdoarmos os pecados dos outros, nós acusamos, nós caluniamos. E quem somos nós para isso? Principalmente se estamos na posição de pastor, sacerdote, padre, propagador da mensagem, da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Então nós temos, como disse Jesus, não julgueis para não serdes julgados. Nós temos que julgar a nós mesmos e não aos outros. Então, Kardec fala em prevaricação. Porque não é somente o dinheiro que remunera as nossas ações religiosas, muitas vezes. É a bajulação. Ah, fulano, que maravilha! Paulo, quando estava juntamente com, não me recordo se foi Silas, acho que sim, está em Atos dos Apóstolos. Após sair de uma sinagoga, uma moça, uma mulher, que prestava serviço de vidência, de profetisa em relação a alguns fariseus, a alguns homens do templo. Ela elogia Paulo. Olha só, Paulo e esse que estava com ele, que se não me falha a memória era Silas. Olha só, esse é um servo de Deus. Esse é um propagador, quer dizer, elogiando Paulo, como muitos de nós gostaríamos de receber esse tipo de elogio. Poxa, me chamar de servo de Deus, de propagador da palavra de Deus, eu quero esse elogio. E Paulo, sabendo que aquela mulher estava envolvida com espíritos do mal, espíritos trevosos, espíritos que estavam ali para suscitar, incitar a inveja, a vaidade de Paulo e a inveja dos que ouviram ele ter sido elogiado. Ele diz, apartai-vos dela. E todos ficam surpresos. Como é que pode alguém que é um servo de Deus estar recebendo um elogio desse, repreender a mulher e expulsar ou os supostos demônios que estão nela? E está em Atos dos Apóstolos. Os espíritos se retiraram dela. Ou seja, ela estava de fato envolvida e trabalhando com espíritos maldosos, espíritos que estavam querendo suscitar a vaidade, o orgulho de Paulo e de Silas, se não me falha a memória. Então Paulo, que já estava numa conexão, numa sintonia muito mais elevada e não sujeita mais a esse tipo de elogio, de bajulação, ele repreende e diz que os espíritos se afastassem, ordena, e eles se afastam. Olha a autoridade moral, a autoridade espiritual de Paulo em relação a esse episódio, né? Então é isso que Kardec está falando aqui. Nós não podemos receber paga de espécie alguma, nem dinheiro, lógico, e nem bajulação, palmas, elogios. Agora, isso não quer dizer que um irmão nosso sincero não possa nos incentivar no trabalho, não é isso. Nós não devemos ser grosseiros, deseducados, deselegantes, a ponto de alguém elogiar uma palestra, uma pregação, um trabalho que foi feito e nós dizemos, afasta-te de mim, Satanás. Não é isso. Que isso? Né? Então agora, receber o elogio sem seu ego ser massageado, sem se achar melhor do que ninguém. Ah, eu sou o máximo. Como o personagem do livro O Pequeno Príncipe. Batam palmas para mim. Né? Querendo que todo mundo
verificando quantas pessoas curtiram a pregação, a live, né, no Facebook, no YouTube. Quantas pessoas compartilharam, fica vendo toda hora. Então, quer dizer, o que está motivando a gente? Quantas curtidas nós estamos recebendo, quantas pessoas amaram, clicaram no amei, quantas pessoas elogiaram, ou é compartilhar com os nossos irmãos, na medida em que nós, assim como todos, necessitamos também desses esclarecimentos, porque o maior beneficiado em termos de bênção, de recepção, de graça, de esclarecimento, não é quem está ouvindo a palavra que está sendo dita, não. É quem está falando. Primeiramente, nós que estamos falando, que estamos precisando desse esclarecimento. Nós somos utilizados pela espiritualidade superior se fazemos bom uso dessa oportunidade. Por quê? Porque nós estamos necessitando desse esclarecimento, dessa palavra, desse estudo. E, assim como nós, muitos irmãos. Agora, nos colocarmos num pedestal, achando que nós somos os porta-vozes da espiritualidade superior, que somos os donos da verdade, que as nossas pregações, as nossas palestras são as melhores, aí nós já estamos descambando para o caminho da prevaricação, como diz Kardec. Então continua aqui Kardec. Deus não vende benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, quer dizer, nós somos distribuidores dos benefícios de Deus? Lógico que não. Então Kardec está perguntando, como é que pode um que não é sequer um distribuidor, quer dizer, alguém que recebeu do fornecedor e vai entregar ao consumidor final, ao destinatário final. O distribuidor faz isso. Ele recebe do fornecedor o produto, a matéria-prima, e faz chegar à mão do consumidor final, do destinatário final. Nós, não sendo nem sequer distribuidores dos benefícios que Deus concede, não pode garantir, que não podemos garantir a sua obtenção. Alguém pode dizer, não, meu irmão, você vai receber sim a graça. Pode deixar que eu vou fazer a prece, você vai ser curado. Você vai obter seu emprego. Alguém pode falar isso? Não, não pode. Então Kardec está dizendo que não pode garantir a sua obtenção. Como pode alguém cobrar um pedido que talvez nenhum resultado produza? Como é que a gente pode cobrar? Não é só dinheiro, não, como nós dissemos aqui. Cobrar elogio, cobrar gratidão. Gratidão. Poxa, fulano, eu fiz isso por você. É assim que você me retribui? Isso é prevaricação, meus irmãos, na obra de Deus, no serviço de Deus. Está se esquecendo de que eu fiz isso por você? Isso é prevaricar, segundo Allan Kardec. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Subordinar a bênção, a clemência, o perdão, a cura, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga, olha o que Kardec diz aqui, ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso? Ué, você custa R$200 essa clemência. Você pagou só 150? Infelizmente, você não vai ser atendido. Tem cabimento um negócio desse? Agora, como nós dissemos, é cobrar qualquer coisa, cobrar retribuição de alguma forma. A gratidão não tem que ser a quem faz a caridade, a prece. A gratidão tem que ser a Deus, a Jesus, aos espíritos. E nós, muitas vezes, cobramos das pessoas gratidão, retribuição, subserviência.
agora que eu fiz isso por você, você vai ter que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso por mim. Nós cobramos fidelidade. Você não está fazendo isso que eu estou te pedindo? Ué, mas você não é aquele que recebeu de mim isso assim assim? Cobramos fidelidade da pessoa. E essas características todas, gratidão, fidelidade, elas são principalmente da nossa relação com Deus, acima de tudo. Agora, temos, lógico, que nas nossas relações pessoais, daí os 10 mandamentos estabelecerem 5 mandamentos da nossa relação direta com Deus e outros 5 com a nossa relação com os demais, as pessoas em sociedade, né? Então continua Kardec aqui, ainda no item 4. A razão e o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como um sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considera imoral traficar. Olha a palavra que Kardec usa. Traficar, ou seja, quem age dessa forma, cobrando algum tipo de paga, de retribuição, de recompensa, de gratidão, de fidelidade, está sendo um traficante. Está sendo um traficante das bênçãos de Deus, das concessões de Deus. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Olha só, meus irmãos. Se considera ilícito traficar uma benesse, que é o tal, que é caracterizado também como crime, né? É o famoso tráfico de influência. O sujeito conhece o famoso lá, o poderoso lá, que está em tal cargo, em tal função, é o político fulano de tal, é o vereador, é o prefeito, é o deputado, é o senador, é o governador, é o presidente da república. Ó, fulano, eu conheço o Beltrano. E aí, pode deixar que eu vou dar um jeitinho para você. Esse é o famoso tráfico de influência. Se isso já é considerado crime nas leis humanas, com relação às coisas da terra e aos poderes da terra, o que não dizer em relação ao: não, fulano, pode deixar que eu vou dar um jeito da sua prece ser atendida. É só você me dar tanto, é só você fazer isso assim, assim para mim. Grave, sério, meus irmãos. E Kardec a nos advertir. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Ué, eu já paguei. Ué, eu já fiz aquele serviço que o fulano me pediu. Então não preciso fazer mais nada. Eu já estou aqui. A gente acha que a gente está quite com Deus. Foi Deus que estabeleceu essa condição? Não, não foi. Não foi. Então, a gente não tem que se sentir quite com Deus coisa nenhuma. Pelo contrário, nós somos eternos devedores de Deus, porque se fosse funcionar com base na matemática do mundo, na justiça do mundo, nós nem estaríamos aqui encarnados, meus irmãos. Tamanha a nossa dívida. Os nossos passados, os nossos erros aí, os nossos pecados, os nossos crimes, se fossem cobrados da forma, ou se nós fôssemos apenados, punidos
da forma que a lei humana, que as leis humanas, ou que a matemática, que a gente acha que é a matemática lógica, perfeita, da álgebra, das operações matemáticas, soma, diminuição, subtração, multiplicação, divisão, se funcionasse assim a lei de Deus, nós não estaríamos. O saldo nosso é negativo, meus irmãos. Nós temos muito mais débito no livro de receita e despesa, nós temos muito mais débito, nós somos deficitários. Nós somos deficitários. A economia espiritual nossa é deficitária ainda. O livro de créditos e débitos, de haveres, o livro de conta corrente, o passivo, o lado de saída do dinheiro, de saída de coisas ruins que nós fazemos, de débito, é muito maior do que o livro de coisas boas, de remuneração, bônus hora, de coisas boas que fazemos, palavras construtivas que dizemos, enobrecedoras, consoladoras, que dignificam, que enobrecem, que exaltam o bem, o amor, a disponibilidade, a disposição, e não, como nós costumamos, apontando erros, falhas, defeitos, reclamando de tudo e de todos o tempo todo, nas nossas vidas, nos nossos dias, nas nossas horas. Então, se nós formos considerar o livro de conta corrente, o livro de haveres, a nossa conta de saída, de despesa, que tem a ver com o nosso errar, com o nosso pecar, está muito maior do que o livro de receitas, que é o nosso amar, o nosso perdoar, o nosso enobrecer, o nosso construir, o nosso pacificar. Está muito maior o lado de criticar, rejeitar, reclamar, caluniar, prejudicar. E é exatamente por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, quando ele aborda a questão dos mandamentos, ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Esse foi o mandamento que foi determinado lá no Antigo Testamento por Moisés. E aí Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão, olha só, não é só tirar a vida de alguém com uma arma de fogo, com uma arma branca, uma faca, um punhal, um revólver, uma espingarda, não é só isso não. Jesus está dizendo: quem se encoleriza contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Mas não é julgamento dos homens, não, porque muitas vezes nós dizemos uma palavra agressiva em relação a alguém, ofensiva, caluniadora. Muitas vezes dizemos que a pessoa fez ou deixou de fazer alguma coisa quando ela não fez, ou quando ela fez exatamente o contrário daquilo que nós estamos dizendo que ela não fez. Ah, fulano não fez o que deveria ter feito. Olha só, aquele isso, aquele aquilo. E ele fez. E ele fez. São as famosas aí que estão em voga, fake news. Notícias falsas, que nada mais são do que o quê? A mentira, a calúnia.
fulano fez isso assim, assim. Não, não fez, meus irmãos. Não fez. Nós estamos caluniando a pessoa. Então Jesus já tinha advertido há mais de 2000 anos. Quem se encoleriza com seu irmão, quem disser ao seu irmão raca, quem disser louco, quem somos nós para atestarmos, a não ser quem tenha condições mesmo, após um diagnóstico. Não é porque está ouvindo falar, porque acha, porque fulano de tal disse que é, então eu acho que é. Não é nada disso, não. É a pessoa que faz um diagnóstico, faz uma anamnese, que tem atribuição e competência para isso. Porque tem, como diz o ditado aí, né? Popular, de médico e louco, todos temos um pouco. Então, como que a gente vai acusar alguém de louco se a gente também é? E quem somos nós para nos atribuirmos na condição de médicos, para diagnosticarmos um distúrbio psicológico, psiquiátrico de alguém? E nem podemos fazer, mesmo se somos, só porque vemos a pessoa falando uma coisa, ou dizendo, ou fazendo isso ou aquilo. O diagnóstico de um médico tem que ser um diagnóstico preciso, após uma série de exames clínicos, exames laboratoriais, muitas vezes. Então, fulano disse, olha lá como que fulano agiu, é um louco. Calma lá, meus irmãos. Jesus disse que se nós chamarmos alguém de louco, sem termos competência, sem termos atribuição, sem termos o diagnóstico preciso, nós estaremos violando, infringindo o mandamento não matarás. É isso que Jesus está dizendo. E continua falando sobre vários outros mandamentos. Então, o acautelai-vos dos falsos profetas, como está na lição inicial, porque eles, a pretexto de longas orações, devoram as casas ou as fortunas das viúvas. O que é casa? O que é fortuna de uma viúva? É somente a moradia e o dinheiro da mulher que ficou viúva? Não. A casa, a fortuna, é a segurança, é o alicerce, é a serenidade, é a esperança daquela pessoa que muitas vezes só tem aquilo ali no momento da dor e do sofrimento. Como muitos de nós agora estamos passando nesse período de pandemia, estamos isolados, alguns sozinhos, sem ninguém, alguns com alguns familiares, na mesma residência, na mesma casa. E temos essa pessoa, temos o evangelho, temos a doutrina espírita, e vem uma pessoa, em vez de, no momento de dificuldade, de desesperança, de ansiedade, de medo, trazer palavras que asserenam o nosso coração, alimentam a nossa esperança, o nosso ânimo, a nossa fé. Em vez disso, trazer palavras que destroem muitas vezes a nossa serenidade, a nossa paz, a nossa esperança. Isso é o falso profeta que está a pretexto, muitas vezes, de estar falando algo que ele considera verdade, está se apoderando daquela única boia que está mantendo a pessoa viva em alto mar e que nós tiramos porque fomos negligentes, descuidados,
muitas vezes pretensiosos, e não medimos as nossas palavras, o que isso vai causar de impacto na vida das pessoas que estão ouvindo, que estão lendo o que eu estou dizendo. Então nós temos que ser mensageiros. O profeta, como diz aqui Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores, qual é o caráter do verdadeiro profeta? Dizem os espíritos superiores, o verdadeiro profeta é um homem de bem. Homem de bem dá notícia ruim. Homem de bem propaga algo que vai suscitar ódio, antagonismo, separatividade, divisão. Lógico que não, meus irmãos. Lógico que não. Só que os espíritos superiores, eles tiveram o cuidado de dizer: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, sim, pelas suas palavras, e pelos seus atos. Então não é apenas aquela pessoa que diz algo que nós achamos muito bom. Ah, que maravilha! Como é a vida dessa pessoa no dia a dia? Ela vive aquilo que ela está falando? Ela vive aquilo que ela está pregando? Ela é uma pacificadora? Ela é uma serva? Essa pessoa é uma serva, um servo de Deus? Ou é um servo de Mamon? Essa pessoa é joio ou é trigo? Chico Xavier, na sua humildade, quando era elogiado, quando as pessoas, Chico, você é uma maravilha, eu queria morar com você, eu queria... Venha, minha filha, morar comigo. Venha, meu filho. Fica uma semana aqui em casa para você ver se eu sou uma maravilha. Chico Xavier, meus irmãos. Esse espírito missionário reconhecido por muitas pessoas não espíritas como alguém que verdadeiramente praticou a caridade, viveu para o bem, para a paz. Então ele, na sua humildade, dizia: vem morar comigo uma semana para você ver se eu sou essa maravilha toda. E que dirá nós? Então nós temos que falar, porque Jesus... Agora nós vamos ler a mensagem final, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 38, capítulo esse intitulado Pregações. Jesus diz, nesse versículo comentado por Emmanuel, que ele deveria ir, como está em Marcos, e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu, Jesus, ali também pregue, porque para isso vim. E nós sabemos que muitas vezes Jesus não utilizou palavras para pregar. Então, vejamos o que Emmanuel fala em relação a isso. E aí, no final, nós saberemos quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Jesus disse: porque para isso eu vim, para pregar. Todavia, com a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Então não adianta eu falar aqui, fazer uma pregação maravilhosa, muito bonita, correta em termos doutrinários e evangélicos, mas na minha vida eu viver totalmente em desacordo com o que eu prego, com o que eu falo. Eu sou um falso profeta se eu agir assim. Não preciso procurar A, B ou C como falso profeta, não. Eu sou o falso profeta se eu agir assim.
Geralmente, diz Emmanuel, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, olha aí, exceção, ou seja, a maioria de nós, a grande maioria, a regra, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. A grande maioria de nós pregadores. E eu não estou me retirando disso, não. Eu tenho que vigiar muito minha vida, meus passos, minhas atitudes, dentro de casa, com os meus familiares, na minha vida profissional, na busca pelo dinheiro. Eu estou vivendo o que eu estou pregando, o que eu tenho aprendido no Novo Testamento, na doutrina espírita, ou eu estou servindo a Mamon? Não se pode servir a dois senhores. Terminou a pregação aqui, aí eu vou ver minhas ações lá no Home Broker e eu vou entrar na minha conta para ver o saldo e vou ver a aplicação financeira como é que tá e vou ligar para o cliente para ele me pagar porque ele está me devendo. Ué, Rafael, você acabou de falar, não se pode servir a Deus e a Mamon está fazendo isso? Corro atrás do dinheiro como um desesperado. Mas no domingo, na sexta-feira, venho aqui e falo que não se deve servir a Deus e a Mamon. Eu que sou o falso profeta, se eu estiver agindo dessa forma. Então nós temos que ter muito cuidado. E continua Emmanuel. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Isso se a gente conhece, a vida íntima da pessoa que está pregando. Agora, mais grave ainda é se nós não convivemos com ninguém, ninguém nos conhece verdadeiramente no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na nossa profissão, e acham as pessoas que nós somos. Nossa, fulano é um emissário de Deus, do bem, Olha só as pregações dele. Vamos ver, como diz Chico Xavier, vem viver uma semana comigo. Como diziam os antigos, come uma quarta de feijão comigo, come 1 quilo de sal comigo. Quer dizer, vive um tempo comigo. Aí sim a gente vai poder dizer, esse fulano é um enviado do bem, de Deus. É um missionário. Porque muitas vezes nós estamos nessa condição aqui, meus irmãos. Mudando a roupa do caráter. Aqui eu pareço ser uma coisa, mas no dia a dia eu sou um crápula. Ou como dizia seu Rubinho, o fulano lá no templo espírita, na casa espírita, é um doce de pessoa, é a gentileza em pessoa, é a calma, é a serenidade, todo mundo gosta de conversar com ele. Chega a casa, é um ferrabrás. As crianças correm para o quarto com medo dele, a esposa não sabe o que fazer e começam as agressões verbais, físicas, reclamação o tempo todo. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. É o fulano, pregador lá da instituição tal. No trabalho, prejudica os colegas. Ou é desonesto. Enfim, continuemos a lição de Emmanuel aqui. Toda dissertação moldada no bem é útil, moldada no bem. Jesus veio ao mundo para isso e pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos
de renovação. Jesus não fez discurso de condenação, meus irmãos. Fez discurso de renovação. Comentou, o que Jesus comentou não foi o erro de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Quem mais do que Jesus, meus irmãos, se sacrificou por todos nós? Enviando-nos divino ensinamento. Neste sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Quer dizer, a roupa de Jesus, ela não é remendada, ela não é imperfeita, ela não tem costuras, remendos, consertos, ela é perfeita. Ou como diz o professor Humberto Vasconcelos, inconsútil, sem costura, sem uma pecinha, sem furo, sem rasgo, sem desbotado. A túnica de Jesus é perfeita, é a túnica do amor, é a túnica que renova, que regenera, que edifica, e não a nossa túnica espiritual, imperfeita, que destrói, que calunia, que critica. Então, meus irmãos, para que nós, eu e todos nós que somos estudiosos, pregadores, evangelizadores, para que nós não sejamos falsos profetas, acima de tudo, nós temos que procurar, como diz a questão seguinte do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito? Questão 625. É a primeira questão depois da questão 624, onde Kardec pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir de modelo e guia? Jesus. É esse o modelo e guia que nós temos que seguir. Acima de tudo. É esse o modelo e guia que nós temos que seguir. E temos que ser verdadeiros profetas, porque as pessoas nos reconhecerão pelas nossas palavras e pelos nossos atos. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Então fiquemos com essa lição grandiosa, importante para mim e para todos nós. Reflitamos para que nós não sejamos propagadores de ódio, de divisão, de notícia ruim, de crítica. Será que aquele crivo, né, de Sócrates é útil, é necessário, é bom? Isso que eu vou falar, isso que eu vou escrever, isso que eu vou divulgar? Se não passar pelos 3 crivos, é melhor a gente nem fazer essa postagem, esse comentário. Isso de Sócrates, hein, o crivo, hein? Olha quanto tempo. E nós estamos aí incautos, descuidados, fazendo comentários, fazendo críticas muitas vezes, divulgando uma palavra que achamos que é uma palavra boa, mas que na verdade está sendo instrumento do mal, das trevas. Então, acautelai-vos dos falsos profetas é para nós mesmos, não é para os outros, não. Não é para nós tomarmos cuidado com os outros, é para nós tomarmos cuidado com nós mesmos. Como nós temos agido, como falsos profetas ou como verdadeiros profetas? Como emissários do bem, da verdade, de Jesus e de Deus, ou como emissários, porta-vozes do mal? Reflitamos, meus irmãos, assim como eu
também refletirei sobre essas lições de hoje. Então façamos a nossa prece e desde já agradeço pela audiência, pela assistência aí de todos os irmãos, desejando um ótimo final de semana a todos. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pelas bênçãos, pelos ensinamentos, com a doutrina espírita, com Allan Kardec, com os espíritos superiores, com Emmanuel, com a psicografia santa de Chico Xavier. Enfim, Senhor, muitas são as bênçãos. E o nosso esforço, Senhor, como diz o hino da nossa escola, é quase nada. Mas que nós possamos nos endireitar as veredas e ser trigo no terreno do teu evangelho, da tua seara, da tua lavoura, Senhor. Multiplicando coisas boas, multiplicando bênçãos, multiplicando paz, multiplicando esperança, Senhor. Nesse momento tão difícil em que todos nós no planeta Terra passamos, que tu nos abençoe, Senhor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Meus amigos, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana, paz e bem a todos.